trazer um convidado aqui, estou chamando ele na tela, que é o doutor Ageu. Doutor Ageu, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Paulo, obrigado você pelo convite. Imagina. E, gente, se você ainda não é inscrito aqui na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like que é muito importante para a gente continuar. E sejam bem-vindos ao nosso programa Locação em Foco dessa semana. Vamos falar um pouco sobre essa interferência do STF. Então, passa a bola aqui para o doutor Ageu. Doutor, o que está acontecendo? Doutor Paulo, ultimamente aí nós nos deparamos aí com decisões do STF, onde eles declaram a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar situações como essa que você acabou de descrever aí, tá? Situações onde há a pejotização, que vem sendo cada vez mais utilizado por diversas empresas e diversos ramos, que justamente para escaparem aí do vínculo empregatício e de seus consectários legais, eles acabam fraudando, fazendo um contrato de natureza civil, contratando uma pessoa PJ para executar o serviço, mas na realidade essa pessoa ela trabalha com todos os requisitos que tem no artigo 2º e 3º da CLT. Ou seja, né, ela é realmente uma funcionária da empresa, só que ela não consegue os direitos trabalhistas por causa dessa pejotização. Isso em todo o tempo, né, nosso aí, atuando nessa área já, a Justiça do Trabalho sempre foi a justiça competente, tanto para processar como para julgar os casos de reclamações onde se pretende o reconhecimento da fraude desse contrato de natureza civil e o consequente reconhecimento do vínculo empregatício, né? Aí trazendo os direitos do trabalhador, como direito ao fundo de garantia, a INSS, a 13º, a férias acrescidas de 1/3 constitucional, aviso prévio, né? Que são retirados do trabalhador nesse caso de pejotização. Então, a Justiça do Trabalho sempre reconheceu essa fraude a esses tipos de contratos e processou e reconheceu, quando é o caso de reconhecimento mesmo do vínculo, reconheceu o vínculo aí e julgou. Nunca tivemos problemas nesse sentido. Infelizmente, agora, praticamente este ano aqui, o STF resolveu interferir nessa relação, né? E aí essas empresas têm recorrido, fazendo uma reclamação diretamente ao STF. O STF tem recebido essas reclamações e decidindo que a Justiça do Trabalho é incompetente materialmente para reconhecer a fraude de um contrato de natureza civil. Então, aí determina que a Justiça do Trabalho remeta esses contratos para a Justiça Comum, para serem processados na Justiça Comum, e se a Justiça Comum reconhecer a fraude do contrato, aí sim, né, com o reconhecimento pela Justiça Comum, o trabalhador poder ingressar na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento do vínculo, né? Isso realmente tem sido surpreendente e espantoso para nós que militamos nessa área. Por quê? Porque acaba atrasando e muito a entrega, né, da tutela ao trabalhador, porque você imagina aí quanto tempo, né, nós vamos perder aí 2, 3, 4 anos, se de repente essa questão ainda for a decisão de primeira instância da Justiça Comum ainda for objeto de recurso, tanto para o tribunal como para o Superior Tribunal também, podemos chegar aí a 3, 4, 5 anos para ter o reconhecimento dessa fraude, e aí sim, depois de todo esse tempo, o trabalhador poder ingressar na Justiça do Trabalho para ver os seus direitos trabalhistas ali garantidos, né? A minha opinião é totalmente equivocada essa decisão do STF, né? Porque a Justiça do Trabalho, como a gente chama, que é uma justiça especializada, é a justiça que tem ali a expertise, né, para reconhecer se aquele vínculo entre as partes constitui sim um vínculo empregatício ou não. A Justiça Civil não tem essa expertise, né? Quem tem é a Justiça do Trabalho. Então, realmente, no meu ponto de vista aqui, é equivocado essa decisão recente do STF aí, e que acaba por retardar o reconhecimento, né, dos direitos trabalhistas dessas pessoas que vêm sofrendo essa pejotização. Certo, doutor Paulo? Certo. Eu tenho acompanhado essa decisão também, eu vi o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes,
que ele comparou, dizendo assim que o trabalhador no começo ele se beneficiou com a redução da carga tributária e agora quer o vínculo. Na verdade, ele não entendeu que a empresa força isso para a empresa poder ter essa redução e o trabalhador não tem condição. Até por isso que no seu trabalho, o trabalhador ele senta na audiência trabalhista do lado esquerdo do juiz, porque é o lado do coração, porque ele é a parte hipossuficiente da relação, certo? Nós temos aqui que entender que a justiça do trabalho ela é feita para proteger duas coisas. Com a emenda constitucional 45, que isso foi indo ano, já salvo engano, 2004, eu não sei se o doutor consegue corrigir, se foi 2004, 2003, né? 2002, eu já não recordo, mas teve a emenda constitucional 45, que foi para quando, doutor? Você lembra? Foi mais ou menos por aí. A data exata eu não me recordo, aqui de memória eu não me recordo, não. Isso, que ela alterou a competência da Justiça do Trabalho para a relação de trabalho e relação de emprego. Então, a relação de emprego é justamente essa que é vinculada na CLT, que é vinculada com registro. Agora, a relação de trabalho, ela é a relação do autônomo, por exemplo. Agora, eles querem entender o quê? Como aquela pessoa, ela abriu um MEI, ela sabia o que estava fazendo, por ela saber o que estava fazendo e ter totalmente um poder de escolha, coisa que a gente sabe que na realidade não é isso, ela não tem poder de escolha. Ou ela abre o MEI, ou ela não vai. Então, entendendo que ela teria este poder de escolha, então ela se beneficiou logo, ela vai discutir no contrato civil, porque aqui será uma discussão de justiça civil e não o seu trabalho, porque sairia da relação do emprego e iria para o direito comercial, que seria a relação de duas empresas. Mas aí que entra aquela questão, né, doutor, da aplicação social da decisão judicial, né, que a decisão judicial não está refletindo a realidade da sociedade. E o impacto socioeconômico, justamente, é você abrir um horizonte para que as empresas possam prejudiciar à vontade. E aí que eu queria que o senhor falasse um pouco desse impacto socioeconômico, o que o senhor acha que pode acontecer, porque a partir desse momento, se isso começar a prevalecer, está dando carta branca para a empresa fazer a festa do caquiloco. Não, vai ser a festa do caquiloco. O que você acha desse impacto que vai acontecer daqui para frente se isso começar a vingar? Sem dúvida, doutor, sem dúvida. Primeiro que, né, é uma interferência do STF, ao meu modo de ver, né, inconstitucional, né? Se fosse do TST, né, mas, quer dizer, não é matéria para o STF interferir, mesmo porque, como eu já disse, a justiça especializada nas questões trabalhistas é a justiça do trabalho. Agora, você observou muito bem, né? Acredito eu, doutor, que deve ter tido movimento das grandes empresas junto ao STF, o STF começar a tomar essa posição, né? Porque eu não consigo enxergar outra possibilidade. E aí é exatamente o que você falou. As empresas vão começar a esse processo de pejotização em massa e vai acabar realmente tendo impacto direto aí na questão social e econômica dos trabalhadores, porque, como você também muito bem observou, não é uma opção do trabalhador. Não é o trabalhador que chega na empresa e fala, não, eu vou abrir um MEI aqui, eu quero ser contratado como pessoa jurídica para pagar menos imposto. Não, porque o trabalhador ele só tem o que ali? Ele tem o fundo de garantia descontado dele e uma parcela do INSS, que ele vai ter isso de retorno lá na frente, quando ele se aposentar, quando ele precisar sacar o FGTS, seja para aquisição da casa própria ou para alguma outra necessidade, né? Na realidade, a única beneficiada nesse processo de pejotização é a empresa, né? A empresa que deixa de recolher tanto os encargos trabalhistas, como também de pagar os direitos trabalhistas para o trabalhador. Na maioria das vezes, o trabalhador chega na empresa, ele passa por um processo seletivo, né, idêntico, né, exatamente como ele fosse contratado através da CLT, tá? Então, é a mesma coisa. Só que simplesmente chega na hora de fazer o contrato de trabalho, não se faz o contrato de trabalho, se faz um contrato de natureza civil, a empresa contratando o MEI que o trabalhador foi obrigado a abrir para conseguir um emprego, porque ou ele faz isso ou ele não consegue um emprego. Então, ele não tem escolha, né? Quer dizer, a escolha é ou fazer isso e ter um emprego ou escolher ficar desempregado, né? E aí, quer dizer, o impacto econômico é maior ainda. Então, realmente, eu acho que abre um leque aí para o impacto social e econômico na vida do trabalhador tremenda. E quanto mais essas decisões forem proferidas pelo STF, né, vai se criando uma jurisprudência, podendo até chegar a baixar um tema aí de repercussão geral e efeito vinculante, e aí obrigando, né,
realmente a Justiça do Trabalho acatar isso. Ainda por hora, hoje, nós estamos recorrentes para o tribunal, e o tribunal tem reformado as sentenças dos juízes de primeira instância, que muitas vezes eles proferem essa decisão até a contragosto. Né? Eles colocam lá que, surpreendentemente, o STF vem interferindo, aí vem chamando a Justiça do Trabalho de recalcitrante, né? Que não está obedecendo às decisões do STF, e eles se veem obrigados, entre aspas, a aceitar isso daí, declarar incompetência material e remeter a reclamação para a Justiça Civil. O tribunal vem reformando, tá? A gente vem conseguindo reformar isso no tribunal e está seguindo as reclamações trabalhistas. Qual que é ainda o nosso receio? Né? É que chegue lá na frente, aí você tramita esse processo trabalhista aí por 2, 3, 4 anos, porque a empresa vai recorrendo, aí chega lá no final, recorre para o STF, faz uma reclamação no STF, e o STF anula tudo o que foi feito e vai ter passível. Né? E vai passível para depois começar tudo de novo. Quer dizer, então nós estamos nesse impasse, doutor. O que fazemos? Né? Recorremos para o tribunal, seguimos com o processo, ou deixamos ir para a CIV e deixa tramitar isso para depois entrar com a reclamação. Por enquanto, nós estamos tomando essa decisão de recorrer para o tribunal, mesmo porque quem milita na área sabe que tanto o recurso especial para o STJ como o recurso extraordinário para o STF, para ser admitido, não é fácil. Né? 80% dos recursos sequer admitidos são já no próprio tribunal. Né? Então, com base, né, nessa expectativa aí, nós ainda estamos optando por recorrer e seguir com a reclamação trabalhista. Agora, vamos ver o que vai acontecer aí, né, daqui por diante, qual que vai ser a decisão do STF, se eles vão mudar ou se os tribunais vão continuar reformando, se de repente também vão sucumbir ao STF e deixar de reformar, mas que o prejuízo para o trabalhador é inevitável, é fato, isso é, doutor. Não, isso é uma questão muito perigosa, porque o que eu explico para meus clientes, por exemplo, que eu trabalho muito com empresas, que a justiça do trabalho é a justiça do trabalhador, não é a justiça do empregador, a justiça é do trabalhador. E você está na justiça do trabalhador já totalmente já indo contra. E, ultimamente, algumas decisões que a gente vê, já não é de hoje, já faz uns 10 anos, já são, alguns juízes já são mais pró-empresa do que pró-empregado, que antigamente a justiça do trabalho era totalmente era pró-trabalhador, né? Hoje em dia você já tem um misto lá, 50%. Sim. Tem muito juiz que ele é neutro, tem muito juiz que ele é bem pró-empresa. Então, já depende, isso começou a modificar. Até por isso que também existiu aquela reforma trabalhista da era Temer, né? Que é o pessoal... Não, vamos falar uma verdade aqui. Que era engraçado pra caramba ver o pessoal fazendo caricatura do Temer na foto do Conde Drácula. Cara, eu adorava, eu dava risada pra caramba. Não, vê lá o vampiro sanguessuga. Você abria lá, tinha uma foto do Drácula assim com a cara do Temer. Eu adorava aquilo, eu rachava bem, porque a gente é brasileiro, a gente faz piada de tudo, né? Mas, cara, o Temer não suprimiu direito trabalhista nenhum, meu. Ele só regulamentou algumas coisas que já estavam acontecendo na justiça do trabalho. Mas agora, se essa decisão do STF vingar, ele vai tirar da Justiça do Trabalho a competência que foi instituída na Emenda Constitucional 45, né? Vai tirar a proteção integral do trabalhador como parte mais frágil na relação do trabalho. E isso vai ser um perigo que, olha, o que vai ser a próxima? Contrato de adesão bancário também não vale mais? Não vale mais? Quer dizer, você assinou o contrato com o banco, você sabe o que estava assinando. Ah, mas o banco colocou... Não, mas você sabe o que estava assinando. Cara, mas é contrato de adesão. Ou eu assino. Então, é o próximo passo. Então, infelizmente, a gente vive hoje uma insegurança jurídica que, olha, para advogar tem que gostar muito, tem que ser muito combativo, viu? Porque, infelizmente, tá duro. Doutor, vou agradecer aqui o seu contato, vou agradecer aqui a sua participação, vou abrir um espaço para suas considerações finais e também para você estar podendo deixar os seus contatos, se é só pelo e-mail que você fala, como que é os seus contatos. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Ok. Obrigado, doutor. Só finalizando, né, até como bem você tocou aí no tema, na reforma trabalhista, aí, né, na emenda 45 da Constituição Federal, né, você vê, essa emenda trouxe para a Justiça do Trabalho até a competência para julgar os contratos de jogadores de futebol. Né? Então, você tem ali, pelo artigo, se não me falha a memória, 217 da Constituição Federal, fala que se uma demanda não for resolvida na Justiça Desportiva no prazo de 90 dias, a Justiça competente é a Justiça do Trabalho.
Quer dizer, então, até essa relação jurídica aí, a emenda 45 trouxe a competência para a Justiça do Trabalho. Quer dizer, né, realmente é um absurdo, é uma insegurança jurídica tremenda, né, que está trazendo essa situação, e ainda mais para nós, advogados, que cada vez está ficando mais difícil advogar. Como você também observou aí, de um tempo para cá, conseguimos dar uma equilibrada na balança aí entre empregador e empregado, porque eu sempre faço uma observação, eu falo, o trabalhador, como se o empresário também não fosse trabalhador, né? Os dois são trabalhadores, né? Tanto quem emprega como quem é empregado, né? Na realidade, o que você tem é que aplicar a justiça ali, para que o empregado sempre a parte hipossuficiente, né? Não seja... não sofra abusos, como o STF agora está regulamentando o abuso sofrido pelo trabalhador, né? Ele falando que não, primeiro tem que processar na justiça civil. Realmente é um absurdo. Eu agradeço aí a oportunidade, doutor, agradeço o espaço concedido aí, espero ter contribuído aí, né, para o conhecimento das pessoas, tal, nesse caso aí, e é importante que nós, advogados, continuamos atuando com a mão firme aí para que isso realmente não aconteça, né? E estamos à disposição aí, os meus contatos são, tem o telefone aqui do escritório, que é a DDD 11 2885 8697, tá? Ou pelo WhatsApp 2885 8697. Beleza. Tá? Ou pelo e-mail também, que é Felleger, que é com 2 L's e 2 G's, fellegeradvogados@fellegeradvogados.com.br. Então, à disposição, doutor, e obrigado pelo espaço. Imagine. Então, encerramos desta vez mais um programa Locação em Foco. Espero que ter atendido as expectativas de todos. Obrigado a todos e foco nas locações.